Então, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Renato Fonseca, mais uma vez falando para vocês. Quarta aula da nossa terceira fase. Na primeira fase, nós ensinamos o basicão, o pessoal não tinha muita experiência. Na segunda fase, a gente deu uma melhorada no nosso operacional, definimos o nosso operacional e agora eu estou voltando, trabalhando o que a gente aprendeu na primeira, juntando com o que a gente aprendeu na segunda, concatenando tudo, né? Em uma forma que todo mundo consiga entender essa operação, tá? A partir de agora, vocês já são capazes de criar o operacional de vocês, né? Entendendo o que você consegue operar com mais assertividade, como você consegue enxergar o mercado, qual a sua forma de ver, tá? Estou gostando muito dessa nova forma, porque estou vendo pessoas que eu não via resultado hoje em dia terem resultados, né? A Bia não está aqui, mas eu estou gostando muito de... A Bia teve muita dificuldade para ter resultados e agora ela está tendo vários resultados. Eu estou gostando muito. Está começando a trabalhar o gerenciamento. Então, isso é um sinal muito bom. Outras pessoas eu já sei que estão trabalhando dessa forma também. E quem não tiver, a gente vai continuar trabalhando de modo que a gente consiga fazer com que o máximo de pessoas entendam, né, o operacional, entendam o que precisa ser feito, né, e consigam criar o seu operacional. Isso é o mais importante. Não adianta eu explicar para vocês o que acontece se vocês não conseguem criar uma forma que vocês consigam interpretar o que acontece no gráfico e operar de forma com que os parâmetros que a gente mostra para todos vocês. Beleza? Então, nós falamos aí de suporte e resistência. Na aula anterior, falamos sobre a simetria, eu expliquei mais ou menos o que possa acontecer. E o que a gente tem aqui, relembrando, né? Que a gente sabe de suporte e simetria, né? A gente utiliza um índice X, tá? Um local, vamos dizer assim, né? Por exemplo, essa linha que eu marquei aqui, tá? É uma referência. Ela nada mais, nada menos é do que um preço. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá? Então, essa linha nada mais, nada menos é do que um preço. E a gente sabe que quando o preço, quando o índice atinge este preço aqui, algo acontece, tá? Então, a base da gente visualizar suporte e resistência graficamente quer dizer o quê? Essa linha que está sendo traçada aqui, opa, saiu até um pouquinho do outro, mas essa linha que está sendo traçada aqui, ela nada mais nada menos é do que este preço, tá? E o que acontece quando este índice alcança este valor aqui, beleza? Se o índice alcança com uma velocidade rápida, qual é a tendência? Quem pode me falar? O índice alcançando aquele preço ali com uma velocidade rápida, ele tende a, por favor, podem participar, podem falar, retrair, como a Aldileia falou. Se o índice chega devagar, ele tende a Cláudia também falou, o índice chegou devagar, a tendência é que ele opere em continuidade, que ele rompa, tá? Então a gente já sabe disso, tá? A gente já reconhece que muita gente não reconhecia antigamente que era o suporte, a resistência ou pegar uma simetria, tá? A gente sabe muito bem que as simetrias mais fáceis e mais válidas vão ser as que se encontram mais perto, e os suportes e resistências são os suportes que a gente encontra com mais frequências no gráfico, beleza? Falando de suporte e resistência, lembra que eu falei? A gente opera a longo espaço de tempo, a longo prazo, tá? Simetrias a gente opera mais a curto prazo, observando imediatamente o que está acontecendo, tá? Suporte e resistência, eu tenho 3 acontecimentos para acontecer no quarto. Simetria, eu posso ter um para acontecer no próximo, tá? Posso ter 2 para acontecer no próximo, tá bom? É uma coisa mais rápida, beleza? Mas tudo isso vai depender principalmente do que a gente viu nas nossas primeiras aulas, que é a movimentação, que vocês já sabem, chega rápido, retrai, chega devagar, tende a romper, e vocês já sabem o porquê de devagar romper e do rápido retrair, não preciso mais falar sobre isso, beleza? O que eu vou falar agora para vocês, tá? Vou falar um pouquinho de anatomia das velas, né? Por mais que pareça estranho, que sou uma coisa até engraçada, é muito importante a gente saber de anatomia das velas. Vou fazer a velinha branca para não ter nenhum risco de dúvidas. Então, ó, tem uma vela aqui que possui um corpo e também possui um pavio, beleza? Então, como eu falei para vocês, né? O corpo ele representa uma meta que foi alcançada, que foi atingida. Então, se essa vela é uma vela de alta e eu iniciei aqui embaixo, tá? Aqui em cima, no final desse corpo,
é o preço que eu consegui atingir. Então, se aqui era 50 centavos e eu queria chegar a R$ 1 e aqui chegou a R$ 1, eu consegui atingir o preço de R$ 1 neste momento, desta vela, tá? Eu cheguei ao preço que eu queria. Porém, né, eu tenho aqui R$ 1,25, vamos dizer assim, que eu tentei alcançar e não consegui alcançar, beleza? Então, basicamente, tá? Eu preciso que vocês saibam, principalmente hoje, é que a vela ela indica metas que foram alcançadas, valores que nós conseguimos chegar, que a gente conseguiu alcançar e ficar, certo? E os pavios são índices que ou foram tentados, ou foram desistidos, ou seja, são índices que não conseguiram ser alcançados, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Então, nós vamos especificar que na vela índices alcançados, certo? Onde o preço conseguiu chegar onde ele queria, tá? E no pavio, índices Você tinha falado que não alcançados, beleza? Aí vamos lá. Por que que eu quero falar sobre isso aqui com vocês, de pavio de corpo, tá? Isso aqui vai ser o suprassumo que vai fazer com que vocês entendam as simetrias, beleza? Por quê? Só um momentinho. Só um minutinho. Então vamos lá, tá? O que eu preciso que vocês entendam agora, tá? As simetrias, elas vão se basear neste mesmo raciocínio de uma vela, tá? Então, em uma simetria, eu posso ter índices que foram alcançados em um momento e índices que não foram alcançados em um momento, tá? Os índices que foram alcançados, eu vou registrar geralmente, né? Vou encontrar geralmente no corpo da vela. Os índices que não foram alcançados, eu vou encontrar geralmente no pavio da vela, beleza? E aí a gente vai fazer sempre aquela matemática básica, tá? O que que eu quero fazer agora? Olha só que legal para todo mundo entender o que que vai acontecer, tá? Para observar como uma lógica, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Vou criar uma linha embaixo, mais embaixo um pouquinho. Vou criar uma linha aqui, beleza? Vou fazer pavio tudo branco para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Se eu encontro uma simetria onde houveram dois corpos, né, naquele momento ali, o que que eu vou perceber? Naquele momento, né, dois índices foram, em dois momentos o índice foi aceito. Então, nesse momento, eu quis chegar. Vou botar um preço aqui específico para marcar para vocês entenderem. Vamos ver que essa linha seria em valor de R$ 1, beleza? Então, em dois momentos distintos, eu tentei chegar ao valor de R$ 1 e eu consegui êxito. Cheguei a R$ 1, certo? Se em dois momentos, vou trocar de cor aqui, de novo. Se nesses dois momentos eu conseguir êxito de chegar a R$ 1, tá? A lógica, tá? É que num próximo momento, tá? Esse preço vai conseguir ou pelo menos chegar ou pelo menos avançar. Eu não tenho nada que me impeça, o preço está sendo aceito, tá? E se o preço foi aceito uma vez, duas vezes, pode ser que eu aceite um preço maior, porque não houve rejeição, beleza? Então a gente vai pensar como? Primeiro momento,
Vou ver se eu consigo escrever aqui. Aceito o preço. No segundo momento, também aceito o preço. Se eu aceitei duas vezes, né? Lembra quando a gente falou na aula passada sobre aquele lance de eu vender o carro, oferecer uma proposta, a pessoa aceitar e depois eu oferecer um complemento? Pode ser que num próximo momento a chance é muito grande de que eu aceite algo maior, um crescimento. Beleza? Então, quando existe um corpo com corpo, certo? Corpo com corpo, a tendência é o rompimento. Por que, que a tendência é um rompimento? Isso que nunca falam para vocês, deixam vocês boiando e vocês não conseguem entender, tá? Basicamente, porque em dois momentos anteriores eu ofereci um preço e o preço foi aceito. No próximo, pode ser que eu ofereça maior e ele continue. O que, que vai depender para que esse preço continue sendo aceito? Quem pode me falar? Eu preciso de uma coisa só para confirmar que esse preço possa ser aceito. Quem pode me falar o que, que A é? movimentação lenta, professor. Oi? A movimentação lenta. Movimentação lenta. Já estava escrevendo, pegou a cola, mas tá bom, tá? Então, aí que eu falo para vocês que é muito importante que a gente avalie a reação do mercado, a movimentação. Porque se houve duas aceitações de preço e na terceira está chegando bem próximo da linha com uma movimentação lenta, pode ser que eu consiga ter uma continuidade. E aí o que, que eu faço? Operação de vela de força. Quem lembra lá no início? Se uma vela de força começa a crescer, vou fazer branca para não confundir. Se uma vela de força começa a crescer e ela para bem próxima da simetria, eu tenho uma grande chance de que a próxima vela opere em continuidade e consiga subir. Tudo aquilo que a gente aprendeu em outras mentorias, mas ninguém te explicou, tudo aquilo que eu estou falando hoje está sendo explicado aqui. Se existe uma movimentação lenta, se os preços foram aceitos, eu quis chegar a R$ 1 duas vezes, ela chegou e está bem próximo, está bem pertinho. Num terceiro momento, ao tocar a simetria, se ele for aceito, existe uma chance de que eu opere em continuidade. Ah, Renato, o índice passou um pouquinho, o índice subiu um pouquinho e passou dessa simetria. Beleza. Se houve movimentação lenta, ainda posso acreditar que vai haver. Se eu tiver a chance de entrar antecipado, lembra que eu falo da antecipação? No momento que ele cruza a simetria, é uma chance maior de eu ter um acerto. Porque pode acontecer e ele dê um paviozinho, tentando baixar o preço, mas não aceite esse preço abaixo, porque agora eu quero esse preço, eu quero que valorize, vamos subir, tá? Então, tudo isso foi explicado em poucos segundos, a gente precisa explicar uma dúvida que eu acho que muita gente tinha sobre essa parte de simetria. Quem tinha dúvida disso compreendeu, digita 1, quem está com dúvida, digita 2 para eu passar para a próxima simetria. Entendeu? Beleza. Tranquilo, Odilei, Amanda. Vamos lá, pessoal, participando aí, digitando, para a gente poder adiantar. Show de bola, todo mundo entendeu. Agora vamos passar para uma outra simetria, beleza? Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Vou apagar tudo, certo? Vamos lá, outra simetria. Nesta próxima simetria, eu tenho um preço que foi aceito e chegou, certo? Porém, próximo a ele, eu tentei chegar neste preço e esse preço não foi aceito, deixando um pavio simétrico que termina no mesmo valor ali. Então, fechou uma simetria, beleza? Aí vamos voltar à nossa lógica, né, de aceitação. Primeiro índice, matemática, base, tá? Primeiro índice eu aceitei.
Vou mudar por aqui. Então, no primeiro preço foi aceito, mas no segundo ele não foi aceito, não foi aceito. Se no primeiro eu aceitei, mas no segundo ele rejeitou, eu não tenho chance que ele vá aceitar no próximo, certo? Quem pode me falar isso? Se no primeiro eu aceitei, no segundo ele não aceitou, posso falar que o próximo ele vai não aceitar? Não posso, Aldileia. Quem mais? Ninguém mais opina. Eu acho que vai Leonardo, acho depender que da não. movimentação. Eliana falou que não. Então vamos lá. Realmente gera uma dúvida, né? Aceitei na primeira, na segunda não aceitei. Ou não aceitei na primeira, mas na segunda aceitei. A ordem dos fatores não altera o produto, mas eu gero uma dúvida de se eu posso continuar. Por quê? Teve um momento que ele não estava com preço fraco e no outro momento ele estava com preço forte. Beleza? Vai gerar realmente a dúvida. Não posso opinar para vocês o que vai ser feito. Não opero? Pelo contrário, eu vou operar para a mesma vela que teve essa negação. Então, no momento que teve esta negação nesta vela, quer dizer, desculpa, epa, peraí, na próxima vela, vou botar aqui uma velinha branca, nesta próxima vela, como eu já tive essa simetria, se essa próxima vela ela começou a fazer uma movimentação rápida e por um acaso ela teve uma explosão que eu pude perceber que chegou até o índice ou que passou do índice, o que é que eu vou fazer? Eu já vou dar uma entrada de cara Uma nessa entrada para explosão dessa ação. mesma vela. Por quê? O que vai determinar se eu opero ou não é a que o Neymar falou, é a Movimentação. movimentação. Então, se nesse momento que eu tenho uma indecisão, eu tenho aqui um ponto de interrogação, existe uma indecisão, opa, corpo e pavio, ué, houve uma indecisão nesse momento. Eu vou deixar para quê? Para a simetria definir. Eu vou entrar em qualquer explosão, entra em qualquer explosão? Não, mas eu entro numa explosão, vou botar bem grande, perceptível na mesma vela. Por quê? Por que eu entraria para a mesma vela? Quem pode chutar aí? Por que eu entraria para a mesma vela? Quem tem uma ideia do que possa acontecer? Por que eu teria que entrar só na mesma vela, não poderia ser na próxima vela? Pela lógica, gente, começa a pensar a lógica dos preços, ó. Vamos lá, pela lógica, tá? Por que eu entro naquela vela ali? Porque como houve uma fraqueza, houve um momento em que o índice tentou chegar e no outro que o índice não chegou e gerou essa dúvida, este momento de explosão, ele pode ser o último momento que a vela está tentando ganhar e não conseguiu. Então, a partir de agora, ela pode ganhar força e fazer o quê? Crescer, rompendo. Então, se eu esperar a minha próxima vela para operar, essa minha simetria aqui pode não dar certo, porque eu demorei muito tempo e a vela recuperou a força. Não é que a vela vai recuperar a força, tá, pessoal? É que a vela pode recuperar a força. Então, quando existe um corpo com pavio, a gente opera imediatamente na mesma vela, porque na próxima vela pode ser que ela ganhe força, que o ciclo mude e que o pessoal aceite um preço maior e ele volte a crescer, tá? Quem operou comigo e lembra que eu falava um macetinho, quando tem lá velhinha assim,
Aí tem uma outra velinha aqui assim. Fiz 3 velinhas numa sequência. Lembram disso? Era um bizu que a gente dava. 3 velas na mesma sequência. O que eu falava? Podia entrar no sentido contrário por causa de excesso de negação. É justamente explicando isso aqui. Quando você tem um excesso de negação, você precisa entrar naquele momento exato, porque depois pode ser que o índice não negue mais e vá pegar. Beleza? Conseguiram entender a segunda simetria? Sim. Quem não entendeu, pode perguntar, pode falar que eu explico de novo. Tudo certo? 1 para quem entendeu, 2 para quem não entendeu, por favor. Rapidinho, para a gente não perder muito tempo na aula. Show de bola. Então, essa simetria gera dúvida. Não sei. Então, assim que eu percebi que, opa, deu uma chance, eu posso pegar. Por quê? Na próxima, pode ser que ela cresça. Pode ser que ela desça? Pode ser que ela desça, mas ela é uma simetria de dúvida. Então, no primeiro momento que ela deu um pavio grande, eu entro. Beleza? Vamos lá. Vamos passar para a última simetria, que ficou até fácil, eu acho que todo mundo já vai entender. Que vai ser o quê? Tô naquele momento estressante que a vela está entrando, a vela tenta romper e não consegue, fica batendo e voltando, bateu, voltou, deixou o pavio, né? Iniciei uma outra mais na frente, ficou batendo e voltando, e deixou o pavio também, beleza? Na simetria. Tive 2 negações, beleza? Então, para ficar mais rápido, em vez de botar não aceita, eu vou botar nega, mas é a mesma coisa, tá? Houve uma negação, certo? E houve uma outra negação, tá? Se houveram 2 negações, o que que acontece? Não aceitou naquele momento, certo? Então, uma grande tendência de que esse preço esteja muito alto. Eu não posso acreditar que ele vai subir. Concordam comigo? Quem concorda, digita 1. Quem não concorda, digita 2. Ou vai descer. Eu estou falando de subir, mas serve do contrário, tá, pessoal? Fica mais fácil explicando para altas, beleza? Então, eu indico que não pode subir. De certa forma, sim. Exatamente. Tá? Preciso observar algumas outras coisas que eu vou falar para vocês agora, mas, a princípio, realmente, 2 negação. A próxima vai ser também uma negação. Beleza? Por quê? Porque ele não vai aceitar. Então, lá na frente, né, eu vou esperar que numa próxima vela, meu índice bata e volte. Certo? Concorda comigo? Mas olha só, pessoal. Vamos lá. Desculpa parar, tá? Que minha filha está estudando para o vestibular, está nervosa, está mandando mensagem toda hora aqui. Mas eu vou falar com ela aqui. Então, vamos lá. Essa dupla negação realmente ela vai ser um grande indicador de uma negação, tá? Só que essa dupla negação, ela também indica que o movimento está instável, que naquele ciclo existe uma, né, indefinição e pode ser uma indefinição muito grande. Então, se eu ficar pensando que toda vez essa dupla negação ela vai agir para a próxima vela ou para outra vela, tá? Eu posso me induzir ao erro, eu posso operar erradamente, tá? É lógico que a lógica dos preços vai falar que o índice ele vai bater, vai voltar e vai retrair. A simetria fala que vai retrair para a próxima vela, tudo isso fala. Mas se eu for olhar isso aqui, eu começo a ter uma série de problemas. Por quê? Porque, primeira coisa, nem toda operadora tem o mesmo time frame para a próxima vela ou para a mesma vela. A Cotex ela termina com 30, a Pox termina com 4 segundos. Tem umas que vai com 10, com 20. Então, tipo, isso gera um primeiro problema que eu preciso pensar um pouco mais, certo? Segunda coisa, se existe uma movimentação explosiva, se a gente está vendo muito pavio, o que eu sempre falo quando tem muito pavio? O que está acontecendo com o índice, pessoal?
principalmente quando tem muito pavio, o que acontece com o índice? Quem pode me falar? Quando existe um excesso de pavios. Pode escrever aí, gente. Eu preciso que vocês raciocinem e me falem, tá? Que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. O que acontece quando a gente começa a ver muito pavio no gráfico? Lateraliza. E mais uma coisa. O que acontece com o índice? Retração, lateraliza. Mas o índice, gente, o preço, o que acontece com o preço? Zona de acumulação, ó, tá começando a chegar onde eu quero chegar. O preço, gente, olha só. Vou tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu pegar a ferramenta aqui. Digamos que o preço ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Então o preço sai de R$ 1 para 1,50. Daqui a pouco ele está saindo de 1,10 para 1,40, certo? 1,20 para 1,30. Então, ele não cai, tá, Leonardo? Ele diminui, digamos que a diferença de valores, ela vai sempre diminuindo, certo? Essa diferença de valores, né, ela vai causar o quê? O que a Pri falou, que é a zona de acumulação. Isso aqui, esse desenho que eu fiz aqui, ele é nada mais, nada menos do que uma representação sem as velas de uma zona de acumulação. O preço ele vai se diminuindo, 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 chega a um ponto que ele acumulou um valor e ele tende a explodir, certo? Então, a gente precisa perceber também que se esses pavios se encontram numa zona muito pequena, com velas com corpo muito pequeno, ó, corpo muito pequeno, pode ser que eu tenha uma explosão. Então, é complicado que eu opere retração nesse momento, tá? Então, eu preciso começar a me ligar em várias coisas. O que vai acontecer para eu melhorar tudo isso aqui, para eu não ter problema nenhum operando aqui, tá? Eu sei que 2 pavios fazem negação, tá? Eu não vou me ligar no momento, tá, em que eu opero para a próxima vela, para a mesma vela, não me ligo nisso. A única coisa que eu vou me ligar, deixa eu até fazer isso aqui, ó. Não vou me ligar para essa vela, beleza? Opa. Eu vou me ligar no momento em que houve uma explosão, tá? E quando eu vou operar? Eu opero sempre que eu chegar nas máximas ou nas mínimas. Por quê? Porque aí eu tenho um parâmetro de lateralização. E principalmente se eu pegar máximas e mínimas com uma distância maior. Então, olha que legal, tá? Se eu opero aqui, pode ser que, por exemplo, aqui, ó, nessa vela, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas vamos lá. Se eu opero nessa vela aqui, ó, digamos que ela teve uma explosão para baixa. Aí eu peguei aqui, olha o que aconteceu. Ela desceu, posso tomar um nós, tá? Ela operou para alta, até deu certo, mas é um espaço, não sei se vocês conseguem entender, que é um espaço muito pequeno. E como a explosão acontece muito rápido, não dá para a gente saber se ela vai explodir para alta ou se ela vai explodir para baixa. O que dá para saber é que ela foi gerando cada vez velas menores ao ponto que ela precisou explodir para sair daquela área ali. Ela acumulou força e a força tem que sair, beleza? Mas, se eu pegar tudo isso aqui, deixa eu tentar fazer uma outra cor aqui agora, azul. Se eu pegar isso aqui e ampliar, digamos aqui, ó, opa, para uma, digamos, com uma lateralização, de certa forma, um pouco maior, ó, beleza? Eu observei que lateralizou, vamos lá, vou pegar a caneta aqui. Observei que lateralizou. Observei que aqui, ó, tentou rompimento, mas não rompeu. Observei que aqui, ó, não está conseguindo romper, não consegui subir. Mas ele também não conseguiu descer desse parâmetro. Então, mais ou menos, eu tenho especificado aqui que eu tenho uma zona de suporte e resistência nessa área aqui, certo? E nessa área aqui. Não tenho precisão de onde ela é, mas eu sei que aqui é um topo e aqui é um fundo. Beleza? Já sei que é um topo e é um fundo. O que eu vou fazer? Vou esperar momentos em que a simetria me ajude a operar nesses topos e fundos. Aí, olha que legal, né? E esperando, o que eu percebi? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, deixa eu apagar aqui os desenhos. Vocês viram todo aquele desenho, né? Vou apagar aqui. Esperando, eu vi que lateralizou. E eu vi que eu tinha aqui, ó, né?
uma resistência que veio lá de trás. E tinha um suporte aqui para baixo, aqui, que não precisa ser mostrado, porque não é o que interessa no momento, que eu preciso. Se eu percebi que a longo prazo eu tinha um suporte e resistência que o índice estava passando entre esse índice, eu não sei se você consegue me ver mais, vamos desenhar. O índice do preço estava passando por aqui nesse índice e não conseguia romper nem aqui, criou-se uma zona, de certa forma, muito boa para a gente operar suporte e resistência nos topos e fundos. Beleza? Eu estou aguardando chegar aqui. Não chegou, não chegou, não chegou. Quando chegou aqui, olha que legal, tive a primeira negação no preço que eu esperava, uma segunda negação no preço que eu esperava. Beleza? Olha que legal, eu já tive aqui uma simetria me indicando, né, que aqui alguma coisa vai acontecer. E essa simetria ela já é um topo. Primeira confluência, a simetria me indica a retração. Segunda confluência me indica um topo. O que que eu precisaria agora? Uma explosão que fosse nesse sentido para baixa. Então o índice tinha que estar aqui embaixo, tinha que ter uma explosão para alta para eu pegar para baixa. Certo? E eu fui aguardando, 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 até o momento que o índice, ó, subiu rapidamente, chegou bem próximo. É o momento que eu podia dar uma entrada aqui. Se eu dou uma entrada aqui e opero para baixa, o que que acontece? Vitória. Beleza? Conseguiram visualizar isso? Qualquer parte que eu entrasse aqui, operando para baixa, porque aqui é uma simetria, tá? E porque o suporte e resistência a longo prazo, como eu falei para você, ele mostrou que eu tinha essa zona, esse topo, tá? Eu posso dar uma entrada quando ele explodir, sendo um pavio que eu percebi que houve. Beleza? Então, vamos conquistar esse desenho aqui, vamos lá. Um pavio que eu percebi que houve. Aqui, ó, uma explosão. Ou, se nos 10 segundos finais houve um derretimento, eu posso entrar até aqui e pegar para a próxima, que eu também teria vitória. Olha só como é que o nosso operacional começa a se encaixar em tudo que a gente está fazendo. Conseguiram pegar esse operacional? Por mais que esse operacional pareça que são mais simples, ele depende só desse raciocínio. Tenho que estar em topos e fundos, ele vai ser assertivo. Quando o corpo vai ser muito assertivo. Quando ele estiver situado em topos e fundos. Quando eu sei que ele vai ser topos e fundos. Quando eu pegar, né, uma área maior, um suporte e resistência maior, eu perceber que ele está preso dentro daquele índice que o índice não consegue operar para alta e baixa. Certo? Qual o momento que eu pego? Nesse momento. Qual é a minha análise? Análise, mais o quê? Os três pilares, análise. Lembra? O que é? Fala para mim, escreve aí, quem lembra? Análise. Qual é o outro? Quem pode escrever para mim? O que eu preciso fazer para operar? Eu preciso de três coisas. Vamos lá. O que é? Assimetria, movimentação Oi? e padrão. Assimetria, movimentação e padrão. Não, não. Ah, Análise. aquela outra. Aí. Deixa eu ver qual é. Eu analiso se eu tenho condições. Qual é a minha análise? Ó, mais o quê? Ninguém lembra disso, gente? Não. Cara, eu não acredito que ninguém lembra. Eu não vou falar enquanto ninguém lembrar. Análise. Essa aqui eu quero que vocês lembrem. Eu vou botar aqui. XXX. Gatilho. O que é? Primeiro eu analiso. Depois eu aguardo uma confirmação, alguma coisa que me mostre que eu possa fazer a operação. E no momento certo eu opero, que é o gatilho. Meu Deus. Esqueceram? Alex, filtro e gatilho. É isso aí, gente. Filtro. Filtro. Beleza? O que eu fiz aqui basicamente foi juntar análise, filtro e gatilho. Por que que eu opero com três confluências? Uma análise, um filtro e um gatilho. Por que que o padrão
3, análise, filtro, gatilho. Tudo é 3, porque tudo vai trabalhar dessa forma. Primeira análise, eu preciso estar neste tipo de simetria, eu preciso estar numa área entre suporte e resistência. Estou. Qual é o meu filtro? Quando ele tocar em uma simetria de pavio com pavio, ele tende a reverter. Analisei, a análise. É o escopo que eu fiz da operação inteira. O filtro é saber que, opa, pingou uma simetria de pavio e ela tende a reverter. Quando ela vai reverter, é o meu gatilho. Quando ela explodir, explodiu, gatilho. Beleza? Aí vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui e vamos escrever. Análise. Leva um tempo bem maior para eu analisar e ver o que está acontecendo. Filtro. É uma coisa que, se acontecer isso, vai acontecer de novo. É o filtro, eu preciso que tenha uma simetria. Aconteceu a simetria. Gatilho. Não vai para escrever ali dentro, né? Gatilho. Lembra da arma? Eu peguei até a arma aqui, o caramba. Lembra disso? Lembra do gatilho? Quando você está estressado, alguém te estressa. Ah, faz isso, pá, vai se fuder, não sei o quê. É assim? É o gatilho, é repentino. No momento que houve a explosão, eu operei, baseado no filtro que veio após a minha análise. Beleza? Então, a forma de vocês construírem o operacional de vocês é essa, tá? Essa última forma que eu mostrei, essa última simetria de corpo com corpo, ela se torna um pouquinho mais complexa. Por quê? Existem várias variáveis, tá? Mas para você reduzir todas essas variáveis, é só você criar o seu operacional para simetria, que é esse, né? Baseado na minha análise, eu sei que eu estou entre uma zona de lateralização, certo? Eu vou aguardar o meu filtro, que é uma simetria favorável a essa retração, que é a pavio com pavio. E após essa simetria, quando houver uma explosão de vela que chegue perto daquela simetria que seja perceptível, eu opero no sentido contrário. Conseguiram entender essa, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Participação em... Eu acho que as minhas aulas elas são meio chatas, que o pessoal não gosta de participar muito. Aí não deve estar tirando um bom proveito das aulas, mas vamos lá. Então, pessoal, mostrei para vocês como cada simetria funciona. Mostrei para vocês o que acontece em cada uma e por que acontece. Se vocês já tinham visto e sabiam o que acontece, agora eu mostrei para vocês o que acontece. Em todas elas eu mostrei padrões que vocês precisam observar para operar. Em alguns eu usei a movimentação, e em outros eu usei o quê? Uma análise um pouquinho mais específica, mas que também finaliza na movimentação. Porque o gatilho ele é baseado na movimentação rápida que foi percebida durante uma explosão ou um derretimento, né? E que chegou a um ponto X, tá? Vocês precisam saber disso, tá? Isso aí tem que estar no sangue de vocês, porque é isso aí que vai fazer com que você escolha uma das 3 simetrias para vocês conseguirem operar. E aí, quando vocês perceberem que a simetria aconteceu, de acordo com o parâmetro que aconteceu, eu posso operar da forma que eu quero. Então, eu tenho a minha análise, eu tenho o meu filtro e o meu gatilho. Beleza? Por último, né? Simetria de corpo com corpo tende a continuidade. Qual é a minha análise? Eu preciso estar numa tendência de alta ou de baixa. Ele precisa estar em tendência. Se eu estiver lateralizado, eu não posso fazer isso. Análise. Qual é o meu filtro? Eu preciso encontrar um ponto onde existe a simetria de corpo com corpo. Qual é o meu gatilho? Na simetria de corpo com corpo, eu preciso que o índice chegue lentamente e pare próximo à simetria. Ou rompa, mas continue com força e não rompa, não crie uma vela de exaustão. Olha a minha análise, meu filtro, meu gatilho. Beleza? Na simetria de corpo com pavio, né?
Qual é a minha análise? Também não posso estar numa tendência de alta ou de baixa, porque vai dar problema, tem que estar lateralizado. Porém, é aquele momento em que gera uma dúvida se vai haver continuidade ou não. Então, tem que ficar esperto, porque pode ser que haja continuidade ou não. Mas, se houver uma explosão grande, eu opero imediatamente naquela vela, porque na próxima vai dar merda. Analisei, tive o meu filtro e o meu gatilho. E na última, como eu mostrei para vocês, corpo com corpo, pego lá, lateralizado, sei que eu tenho que operar em topos e fundos. Então, no momento que eles bateu na simetria, que no topo houve uma simetria de pavio com pavio, eu aguardo um próximo momento. Se aquele próximo momento houve uma explosão significativa, eu opero para ele e eu dou a minha entrada, no sentido contrário. Conseguiram entender a análise, filtro e o gatilho das três simetrias? Um para sim, dois para não. Quem conseguiu entender? Beleza? O que eu estou fazendo com vocês, gente? Eu não sei se vocês perceberam. Lembra que eu sempre falei que eu ia ensinar a lógica do preço para vocês? Não adianta eu ensinar a lógica do preço e falar que existe um comando nível tal e que ele vai fazer isso porque não sei o quê, não sei o quê. Porque vai ficar um troço que vocês não entendem. O que eu estou fazendo é operar a lógica dos preços, mas eu não vou falar nada de nome, eu não vou fazer definição. Até porque eu também sou muito ruim para definição. Então, eu estou mostrando para vocês o que acontece no gráfico. Conhecendo o gráfico, vocês vão conseguir operar de forma que vocês interpretem o que é melhor para vocês. E aí vocês vão saber o momento. Até agora, o que acontece? Vocês já sabem todos os indicadores, todo operacional, todo o nossa não estratégia, mas toda a nosso operacional, certo? E agora eu preciso só que vocês tenham conhecimento para utilizar aquele operacional. Então, as ferramentas que vocês vão utilizar para retração, para reversão, vocês já sabem quais vão ser. Agora, eu preciso que vocês saibam o momento que vocês vão operar. Vocês saibam qual é o tipo de movimentação, simetria, qual é o jeito que vocês operam. Eu já dei 3 formas de operar aqui. Eu quero que vocês voltem, analisem essa aula depois e vejam qual é melhor de vocês operarem. A que for melhor de vocês operarem, vocês vão começar a trabalhar ela e aprender com o que eu vou ensinar mais para frente. Lá no final, a gente vai utilizar as ferramentas para detectar essa operação de vocês e vocês criarem um operacional. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Quer falar alguma coisa? Não? Então, pessoal, vou encerrar a aula por aqui hoje, um pouquinho mais cedo, tá? Para economizar meus dados móveis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar, tá? A aula vai ficar gravada e eu vou postar no YouTube. Eu estou tendo um problema e, sério mesmo, meu problema de postar o conteúdo agora é a minha internet aqui. Eu não sei o que está acontecendo com essa internet, porque ela não funciona de jeito nenhum. E aí eu estou muito, muito enrolado. Provavelmente eu fique num hotel agora no final de semana, eu não vou para casa, vou ficar aqui mesmo, vou ficar no hotel para eu ter uma internet boa para poder postar todo o conteúdo lá dentro da plataforma, para disponibilizar a plataforma para vocês. Tá bom? Quanto ao pagamento, quem não fez pagamento, o pessoal está me perguntando aqui, pode fazer no meu Pix, tá? E eu vou dar o acesso para o pessoal da plataforma, tá bom? Ninguém vai ficar sem, não. As aulas já estão sendo passadas pelo YouTube, vocês podem acessar. Se perder algum link, me fala que eu mando o link de novo, tá? E assim que a plataforma estiver pronta, eu começo a inserir um por um. Vou pedir o e-mail de vocês e vou inserir um por um, tá? Depois eu vou falar do suporte, vou falar de tudo isso, mas eu preciso mesmo. Meu foco está sendo resolver esse problema que é muito grave da plataforma, que a gente não está conseguindo trabalhar, tá? E aí a gente consegue evoluir para outras coisas, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Adriana, não tem problema não, tá, Adriana? Daqui a pouquinho essa aula vai estar no YouTube, eu vou postar, você consegue assistir ela. Ela ficou rapidinho, não ficou tão grande, então vai dar tudo certo, beleza? Então, se ninguém tem nada, tenham todos uma boa noite. Até amanhã. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho de simetrias, tá? Mais uma explicação. O que eu queria amanhã? Participação de todo mundo. Se prepare para usar o microfone, porque amanhã eu vou começar a perguntar sobre simetria. Eu vou jogar no gráfico, vou mostrar para o pessoal. Para quinta-feira a gente fazer aquela nossa aula operacional. E aí todo mundo vai começar a operar em simetria, beleza? Boa noite a todos. Muito obrigado. Priscila, obrigado aí pela presença, tá?
Se quiser falar alguma coisa, pode falar aí também, deixa o tempo aberto para você, senão eu vou fechar aqui. Eliana, obrigado. Flávia, Leonardo, Nilmar, Dilton, todo mundo que eu falei aí antes, tá? Pessoal que eu não vi, eu tô vendo agora, Dona Niceia também, tá? Então, tu quer falar alguma coisa? Nada, Renato, tranquilo. Beleza, então, gente. Tenham todos uma boa noite, tá? Até amanhã, essa mesma hora, mesmo canal. Já já a aula tá posta lá no YouTube. Valeu.